Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira. E estaremos mais uma vez dando início à nossa videoaula no nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Fico grato desde já ao meu Deus, ao meu Senhor, Rei e Salvador, por esta rica oportunidade de estarmos dando início a mais um tema de lição, a lição de edição especial pela CPAD, onde é uma reedição e estaremos abordando aí como tema principal os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Lição do terceiro trimestre de 2020, onde será abordado para a classe de jovens e adultos, e teremos 13 lições, conforme estar aí no nosso panorama. A primeira lição, Daniel ora por um despertamento. A segunda, despertamento espiritual, um milagre. A terceira, o despertamento renova o altar. A quarta, a construção do templo enfrentou oposição. Quinta, Zorobabel recomeça a construção do templo. Sexta, Neemias recomeça a construção. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Sétima, o povo de Deus deve separar-se do mal. Oitava, as causas da desunião devem ser eliminadas. Nona, como vencer as oposições à obra de Deus. Décima, provai se os espíritos são de Deus. 11ª, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. 12ª, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E 13ª, a vigilância conserva a pura igreja. Então, meus amados irmãos, desde já estamos gratos a Deus por mais esse trimestre, podemos assim dizer, e desde já mando aí um abraço, a paz do Senhor, a toda a classe Atalaia, classe da nossa escola bíblica em Manuel Pereira, sou conhecida como Santo Antônio I, em Carpina, Pernambuco. Também a paz do Senhor ao meu dirigente, Diácono Magdiel Nayal, e também a paz do Senhor ao meu presbítero Micharle, e também a todos os professores do campo de estado de Pernambuco, a todos os professores também aqui do município de Carpina, Pernambuco. E desde já gostaria também de mandar a paz do Senhor para os irmãos que se inscreverem em nosso canal, na nossa última lição, na última videoaula. Eu pedi realmente para os irmãos se inscreverem e graças a Deus os irmãos têm se inscrevido e tem sido uma bênção para nós, uma alegria, um prazer, e o que eu posso dizer a vocês é que vocês serão beneficiados de uma forma espiritual ao assistir, ao compartilhar, a curtir, a comentar sobre as nossas videoaulas, e também Deus recompensará materialmente, assim é o nosso desejo. Desde já gostaria de mandar a paz do Senhor também para o nosso filósofo, nosso irmão Osiel, e está sempre aí conosco no grupo da EBD. Também a paz do Senhor ao meu irmão, amigo
e o Wilson Rizio, que também se inscreveu em nosso canal, ao meu pai na fé, o irmão Wilson, que é o pai de Wilson Rizio, também a paz do Senhor a ele e a sua esposa, irmã Nazaré. Desde já também a paz do Senhor, um abraço ao nosso irmão André Leal, nosso amigo e irmão, que também tem se inscrito aí no nosso canal. A paz do Senhor também aos nossos irmãos que assim têm escrevido e têm participado e têm contribuído para que nós possamos cada semana estar aqui trazendo uma videoaula no nosso Aprendendo com a Lição da EBD. A nossa primeira aula, que será ministrada no dia 5 de julho de 2020, Daniel ora por um despertamento. O nosso comentador da lição é o pastor missionário e também finlandês, é o pastor conhecido popularmente como Eurico Besten. Eurico Besten, ele é um pastor missionário finlandês, nascido em 1913 e onde chegou no Brasil no dia 2 de setembro de 1948, onde passou por algumas cidades, alguns estados, em especial Bahia, em 1956, veio para Recife em 1960 e, nesse período, ele também mudou-se para São Paulo e, por fim, chegando ali no estado do Rio de Janeiro em 1967. Ele era um pastor missionário finlandês, onde teve seu nascimento em 1913 e seu falecimento em 1999. Ele era natural de Helsinki, capital da Finlândia. Teve uma esposa chamada Esther Lindorffs, não sei se a pronúncia é essa, mas vamos tentar aqui arrastar. E teve 5 filhos também e faleceu no dia 6 de março de 1999. Aí está algumas obras tituladas como escritor, a sua teologia sistemática, que leva o seu nome. Ela, a princípio, iniciou também com essas partes pequenas, livros por livros, e também foi um dos comentadores das lições da CPAD, onde teve mais comentário, onde ele concluiu aí a sua última obra comentando a lição de número 35. E essa lição, qual estaremos a estudar no dia de hoje, ela é uma reedição dos anos 90, onde tivemos aí em 1993 esta lição que hoje está sendo redigida para que nós possamos estar a estudar e aprender também com mais um tema da lição da CPAD. Neste momento, quem vos fala é o professor Eudson de Oliveira e desde já estaremos adentrando no nosso comentário da nossa lição. Primeiro, lição 5 de julho de 2020, Daniel ora por um despertamento. E vamos lá para a nossa lição. Aí está uma foto aí de Jerusalém, a capital, né? No hebraico aí a transliteração, e Israel aí sendo o Estado. Então, fundação, só como ilustração. E Daniel a gente poderia assim tratar, né? O homem dos sonhos e das visões de Deus. É o Apocalipse, é o livro da revelação do Antigo Testamento, assim considerado. O seu nome, Daniel, significa o Senhor é meu juiz, ou Deus é o meu juiz. O nome Daniel tem origem no hebraico, Daniel, e é formado pela junção dos elementos Dan, que significa literalmente aquele que julga, juiz,
e El, que quer dizer Senhor, Deus. As visões, porque aí tem algumas visões que nós podemos aí relatar, é a visão cujo não Daniel passa a ter aí, mas sim o rei, né, Nabucodonosor, mas a gente tem a ciência ao estudar, ao ler o livro de Daniel, algumas visões que Daniel também passa a ter e o Senhor dá aí as revelações, ok? Vamos adiante. Daniel também, meus amados, era um homem de uma fé profunda e persistente. Ele foi é, levado ali para a Babilônia e era um jovem de boa aparência, sábio, versátil, capaz no aprendizado, na cultura e na língua e nas letras babilônicas. E Daniel, ele é um modelo também de um líder ou de um crente, vamos transliterar ou trazer uma aplicação da figura de Daniel para os nossos dias odiernos, é que ele torna-se um modelo também de um líder, de um homem de oração, de um caráter de honestidade acima da média, podemos assim dizer, e um homem de oração e preparado. Vamos trazer aí um homem preparado. Daniel também ele é contemporâneo dos profetas Jeremias e Ezequiel, sendo o profeta Jeremias particularmente, assim alguns comentários, vai dizer que tinha 20 anos mais ou menos de idade, acima de Ezequiel e Daniel, ou seja, era mais velho o profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que atuou dentro do seu âmbito, da sua chamada, em Jerusalém, 626 a 586 a.C. Daniel atuou na capital Babilônia, onde foi levado como cativo em 605 a 534 a.C. E Ezequiel estava também na Babilônia exilada em 592 a 570 a.C. A data do livro de Daniel aproximadamente está entre 605 a 534 a.C. Daniel também teve o seu nome mudado para Beltesazar, e Sazar significa Bel protege o rei, que do hebraico significa Bel protege o rei ou príncipe de Bel, conforme Daniel 1 e 7. Já Belsazar, já é diferente de Beltesazar, Belsazar, Tetsazar, Belish, Bel protege o rei, no hebraico é Bel protege o rei ou príncipe de Bel, conforme Daniel 5 e 1. Ok? Então é apenas um dado aí informativo para que os amados tenham uma ideia, uma noção aí dessa questão histórica também e cronológica do livro de Daniel. A gente pode dizer que o Reino Unido, tivemos aí Saul, Davi e Salomão, praticamente ocupando o espaço de sua gestão de 120 anos, e porém dividiu-se aí praticamente no período do ano de 931 a.C., como Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul. E tendo com os profetas literários Joel, Obadias, Jonas, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. E em 721 a.C., a Síria, a Assíria, né, com A, porque tem Assíria e tem Síria, mas aqui é a Síria, ela se apodera aí de Israel em 586, e em 597 a Babilônia, ela se apodera também de Judá. Mas
vamos mais adiante, ok? O nosso texto áureo vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A nossa verdade prática vai nos dizer: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, vimos que pelo texto áureo, a oração do justo vale muito em seus efeitos, e na nossa verdade prática, a dedicação à oração pode exercer influência na terra e até contra os poderes malignos. Quanto a isso, nós podemos ver o quanto no Antigo Testamento homens de Deus, por meio das orações, alcançaram proezas, alcançaram milagres, sinais e maravilhas, de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, assim vamos dar procedimento. Está aí a nossa leitura diária para apenas os amados, ao assistir o nosso vídeo, poder pausar ou, se quiser, também anotar e fazer a sua leitura em casa. Está aí para conhecimento para vocês, ok? A nossa leitura bíblica em classe está em Daniel, no capítulo 1, versículo ao 3, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 19 e Esdras capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. Daniel 6 e 10. E Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes o dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Daniel 2, 17 ao 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, e a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, e juntamente com os restos dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e então Daniel louvou o Deus dos céus. Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, vai nos dizer: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Vamos prosseguir. Perdão aí. Que está em Judá. E quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dávidas voluntárias para a casa de Deus,
que está em Jerusalém. E para concluirmos, e então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Então, meus amados irmãos, concluímos aí a nossa leitura bíblica em classe, e está aí os hinos sugeridos da nossa lição, e desde já estaremos adentrando aí mais a fundo na questão da nossa lição. O objetivo geral dessa lição é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar, em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Isso é bem interessante, meus amados, que se os irmãos observarem no nosso slide acima, na nossa leitura bíblica em classe, desde da última lição do nosso segundo trimestre, na Bíblia Sagrada, onde tem um desenho lá, eu coloquei algumas informações, e nessas informações está Bíblia Sagrada, ler a Bíblia, meditar, estudar e orar. Então, o objetivo geral dessa lição já de agora já vem com essa motivação. Por quê? Porque é por meio da palavra de Deus e nós conhecemos a verdade e iremos buscar a verdade. E por meio da oração nós conversamos com Deus, dialogamos com Deus e buscamos o despertamento para a nossa vida em meio a tempos de crises e dificuldades. Os objetivos específicos, eles terão que, primeiro, apresentar os motivos que levaram a Daniel a ser despertado para a oração. O que é que levou? O que é que motivou? Segundo, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Daniel, por meio das suas orações, ele teve resultado, ele teve a graça de Deus, ele teve a resposta. E em terceiro, destacar o resultado de um despertamento preveniente de Deus. Ou seja, aí vamos aprender que esse despertamento, ele vem mediante a graça, o poder e a manifestação do nosso Deus. Então, desde já, estaremos aí para o nosso comentário da nossa lição, e o nosso slide extra, refletindo o tema da lição, vai dizer: em meio às crises e situações adversas enfrentadas no dia a dia, que possamos estar conscientes de nossas fraquezas e buscar incansavelmente a ajuda do alto. Em meio a essa pandemia, em meio às crises, em meio às dificuldades, seja ela econômica, seja ela espiritual, seja ela política, seja ela moral, que eu e você possamos buscar ao Senhor, buscar a Deus, orar ao Senhor pela sua graça e a sua misericórdia, para que Ele nos ajude a vencer e a passar por mais um desafio, ok? Então, estar aí um relato, né, um resumo histórico, nós não estaremos lendo, mas fica apenas como informativo para os amados em nosso slide, ok? Os tópicos que nossa lição estará abordando nessa primeira lição primeiro, Daniel foi despertado para orar. Segundo, a resposta às orações de Daniel. E terceiro, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, estes serão os tópicos que a nossa lição estará abordando. E a introdução da nossa lição nos diz: os crentes fiéis brilham como uma luz. Mateus 5:14 vai nos dizer
justamente assim. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O versículo 16, que é o mais bem interessante, como esta luz os fiéis brilham. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, o crente ele deve produzir boas obras, produzir boas ações, e de maneira visível, de forma que o mundo veja. Né? A gente temos que perder essa timidez, essa questão de dizer, não, faço com a mão direita para que a esquerda não veja. Mas o contexto ali desta citação, ela não quer dizer necessariamente desta forma, mas que eu e você possamos fazer obras boas e que por meio delas os homens, a sociedade, né, a população vejam Deus em nós, ok? Vamos mais adiante. E resplandeça no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2:15, ele vai dizer assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo. Então estará aí o desafio nosso como crente, como cristão, em meio a este mundo em caos, este mundo que praticamente está de cabeça para baixo, aonde o povo já não sabe mais discernir a mão esquerda da mão direita, o que é certo e o que é errado, aonde já virou tudo liberalismo e tudo relativismo. Então, que eu e você, por meio da palavra do Senhor, possamos tomar o exemplo do profeta Daniel. Profeta Daniel, aonde, sendo judeu, ele foi levado a cativeiro para a Babilônia, uma outra nação, outro povo, considerado e chamado pagão, mas mesmo assim, Daniel, ele se manteve firme, fiel ao Senhor, dedicado ao seu Deus e fazendo o que lhe agradara. Mais adiante, o nosso ponto central nos diz: precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Esse despertamento espiritual, meus amados, aprendemos que é necessário, é essencial, principalmente para os tempos que estamos vivendo. Tanto para a igreja, tanto para o povo de Deus, que hoje estamos passando pelos últimos sinais da vinda do Senhor, podemos assim dizer, e esses sinais se mostrarão uns traindo os outros, uns mais ambiciosos que os outros, uns pregando heresia, outros pregando a teologia da prosperidade, aonde a escatologia, a vinda de Jesus e etc., já não tem mais alcançado o nosso público-alvo. Mas o nosso primeiro tópico aí, ele vai nos trazer, Daniel foi despertado para orar. E neste momento estaremos comentando a lição de uma forma diferenciada das demais lições, onde estaremos abordando apenas parte do comentário da lição, não toda a lição, mas a lição estará aí em slide para os amados se quiserem ler, se quiserem estudar em casa, mas estaremos comentando parte do comentário da lição e estaremos trazendo alguns comentários extra, qual nós sempre fazemos no nosso canal Aprendendo com a Lição da EBD. Primeiro tópico falará: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. A estatura espiritual de Daniel capacita para enfrentar verdadeiros combates em oração. E o terceiro subtópico vai dizer: coincidindo com o período de oração de Daniel,
profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então, assim, estaremos neste momento adentrando no nosso comentário da nossa lição. Primeiro, Daniel foi despertado para orar ao ler o profeta Jeremias 29:10, que diz assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então, ele observou que aos 70 anos de cativeiro na Babilônia estava para findar, e todavia ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-os de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Então, vejamos que Daniel orou aí com perseverança. E em que momento histórico, em que momento da história isso aconteceu? Aí Daniel capítulo 9, versículo 1 ao 3 vai dizer assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E aí está o versículo 3 que acabamos também de ler nesse nosso comentário da lição. Então, meus amados, vemos aí que Daniel, ele busca nos livros, ele busca no aí conhecido, né, como o Tanar do Antigo Testamento, né? O Tanar, ele busca nesses livros as profecias que o Senhor havia trazido em consequência da idolatria do seu povo de Israel, de Jerusalém e também de Judá, e vemos que o povo havia se rebeliado contra o Senhor, e o Senhor, ele trouxe aí o povo a cativeiro. Meus amados, uma observação que eu gostaria de trazer aos amados é que Deus, ele não tem compromisso com o mundo, mas ele tem compromisso com o povo seu. E o seu compromisso nessa época era com Israel. E hoje Deus também tem um compromisso com a sua igreja, seu povo escolhido, a nação eleita também, como um símbolo. Não que sejamos um povo substitutivo de Israel, não. Isso é uma teologia errônea e antibíblica. Mas Deus, ele tem apenas compromisso com o seu povo. Mas vamos mais adiante. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, verdade. E num ponto, por meio de Daniel, o rei Ciro passou a ter uma verdadeira experiência com Deus e o reconhecer como o único Deus, Senhor dos céus. Então veja que Daniel, ele era um jovem. Alguns comentários, o comentador vai dizer que Daniel foi levado aí para a Babilônia, sendo cativeiro, não somente ele, mas com os seus 3 amigos e outras mais foram levados cativeiro para a Babilônia, e tinha em torno mais ou menos de 15 a 20 anos de idade. E, porém, neste período, a gente vai ver que Daniel foi despertado para esta oração, para este momento, levou aproximadamente 55 anos. Então, Daniel, quando ele teve este momento de oração, e a gente vai ver outros momentos de oração de Daniel, ele estava em torno mais ou menos aí de 70 a 75 anos de idade já. Então, vejamos que podemos ver Daniel, né, no capítulo 4, versículo 30 ao 37, e Daniel
como reis aí que vai estar mais em preeminência no livro de Daniel, que é o rei Nabucodonosor, que veio a conhecer a Deus e veio a ter o conhecimento de Deus, que veio ter esta visão, vamos dizer, despertada, e também o rei Dario, no capítulo 6, versículo 27. Poderemos citar uma passagem bem interessante de comunhão e unidade da igreja primitiva também. A oração dos retos é o seu contentamento, Provérbio 15, 8, e ele escutará a oração do justo, Provérbio 15, 29. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver a igreja orando constantemente, e esta oração, esta unidade, esta comunhão, o levava o povo aos pés do Senhor Jesus, levava o povo a reconhecer quem era Deus e quem é Deus, ok? Então podemos ver que muitas vezes Israel foi tido ou foi temido não por causa do seu exército, não por causa das suas condições ou por ser uma cidade ou uma nação forte, mas pelo seu Deus, pelo Deus de Israel. Os exércitos opostos chegavam até a dizer assim: o Deus de Israel é mais forte do que o nosso. E assim vamos prosseguir no nosso comentário da nossa lição, o que significa perseverar firmemente em oração? Então, Daniel, no segundo subtópico, a estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Então, essa capacitação de Daniel estava na sua vida, na sua formação, na sua estrutura de um homem de oração, de um homem justo. Daniel, ele é também considerado, um homem devoto da oração, onde orava 3 vezes ao dia, um homem íntegro e justo. Ezequiel 14 e 14 vai dar 3 exemplos de 3 homens ali justos, mesmo que pela sua justiça ele estivesse ali, Deus não deixaria de aplicar a sua justiça. Ezequiel 14 e 14. Daniel também era um homem fiel em tudo que fazia. Capítulo 6, versículo 4 e 5. E Daniel era os seus momentos de oração. E aí, o que significa perseverar firmemente em oração? Nós frisamos apenas Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então, uma simples reflexão de Charles Spurgeon, ele chega a dizer o seguinte: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Então vejamos que a oração é algo essencial e basilar para a vida de um verdadeiro cristão. A estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Por quê? Porque Daniel tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Então, Daniel ele sempre fazia suas orações, e Daniel era tão justo, que os seus opositores, seus inimigos, por inveja ou por algumas outras coisas, não acharam uma mania, ou um vício, ou um erro, ou uma falha para pegarem Daniel em falha. E é isso que nós precisamos para os nossos dias odiernos, para as nossas lideranças, é que elas não possam ser pegas em falhas. Não é que vão sermos perfeitos, que não temos falha, não temos assim, mas aí de uma questão moral, de uma questão ética, ok? E Daniel não foi, e apenas os seus opositores baixaram um intento aí com o rei, para pegar na sua lei, na sua fé, na sua crença. E aí vai algo bem interessante para os nossos dias, é que a igreja, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio
as perseguições, a igreja ela nunca jamais deverá recorrer para pedir a força, pedir auxílio à política, aos políticos, mas sim em oração ao seu Deus, porque Deus é quem tem o controle de toda a situação, Deus é quem dá força, Deus é quem capacita, Deus é quem nos vence a batalha. Então, às vezes, se envolve a igreja na política e isso traz sérias consequências, sérios esfriamento, sérios escândalos, e isto torna-se prejudicial para a igreja e para o nome do Senhor Jesus. Amém? Então concluímos aí neste primeiro tópico que a oração ela deve ser algo essencial para a vida do cristão. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e os persas, e o rei da Babilônia era na época Nabonido, seu filho Belsazar, estava na capital, a cidade de Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo, e Belsazar organizou uma festa para seus grandes. E coincidindo com o período da oração de Daniel, estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Então vejamos, irmãos, que aí quando teve a primeira leva, a segunda, a terceira leva dos cativeiros para a Babilônia, e nessa mudança de local, nessa mudança de situação, não somente o povo foi levado, mas também o rei Nabucodonosor, ele levou aí os utensílios do templo. E nesse momento, este rei, Belsazar, um filho de Nabucodonosor, ele agiu de forma desrespeitosa com o povo do Senhor e também com o próprio Deus, de fazer ali a sua festa de orgias com as suas prostitutas e tudo mais, pegar os objetos do templo, do local santo do Senhor, e fazer esta festança, vamos dizer assim, e aí Deus não se deixa escarnecer. Então o Senhor, ele começa a utilizar-se de uma mão e decretar totalmente aí a consequência ou o estado desse rei. E aí foi. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal. Daniel 5:5. E para concluirmos aí, e dividido aí a sentença. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel 5:28. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Essa sentença, meus amados, Menel e Mané, era uma moeda. A palavra aramaica menã significa contar. E tekel é a versão aramaica de sheik, uma unidade de peso. A expressão aramaica teket significa você foi pesado. E pres, substantivo aramaico de plural passim, é a metade de um mané, do mané. Pris significa cortar, dividir. Então essa sentença foi tirada de uma linguagem aramaica. Aí o livro de Daniel tem partes escritas em hebraico e aramaico, e essa parte inclusive ela de uma moeda, onde eles conheciam na época, isso segundo a Bíblia judaica completa, ok? Ela traz essa informação. Então era uma moeda e ele sabia o que se tratava disso, e aí a sentença do Senhor nosso Deus foi a sua morte.
O seu reino seria dividido, e também com a morte. E concluímos assim esse primeiro tópico. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus, e era através da oração que Daniel alcançava o livramento e vitória contra seus inimigos. Então vejamos que a vitória da igreja não está nos homens, a vitória da igreja não está na política, a vitória da igreja não está em querer ser a maior igreja ou a melhor igreja, mas a vitória da igreja, o resultado da igreja está em uma vida consagrada a Deus e uma vida de oração, aonde o Senhor estará disposto a ouvir a nossa voz. O segundo tópico vai dizer a resposta às orações de Daniel. Primeiro, subtópico vai dizer a Bíblia relata o que realmente aconteceu. E o segundo subtópico vai dizer, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Então, no segundo subtópico, nós vemos aí. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10. E vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer a este lugar. Então, nesse segundo subtópico, nós podemos aprender que Deus é Deus e que toda a força e que todo o poder está nas suas mãos. O que é que aprendemos? É que no primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, aí a gente vai ver o reconhecimento para se cumprir a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, que também chamado como ungido do Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo assim, diz Ciro, rei da Pérsia. Pregão é como se fosse cartazes, como se fosse um carro de som hoje, né? Como se fosse um outdoor. E o que é que ele começou a pregar? O que é que ele começou a dizer nesse cartaz, nesse outdoor? O Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E que há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, meus amados irmãos, assim prosseguindo, nós podemos aprender que Ciro, ele conheceu quem era Deus. Ciro era um homem pagão, aí, rei da Pérsia, mas teve este encontro com Deus, podemos assim dizer, talvez até por meio do próprio Daniel, né? E aí a nossa lição vai dizer aí, segundo o subtópico, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias, que diz assim: tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20, isso vai mostrar o poder da oração. A oração, Jesus, ele era um homem de oração, Paulo, um homem de oração. A gente vai ver homens na Bíblia referidas como homens de oração. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a ajudar, caso quisessem. Então, vejamos que, conforme a declaração de Ciro, estava se cumprindo a palavra do Senhor Deus, que após os 70 anos de cativeiro, aí teria essas possibilidades diante do livre-arbítrio de cada um. Primeiro, a volta do povo a Judá, onde sairia da Babilônia e voltaria à sua cidade. Segundo, receberiam a permissão para reedificar o templo, isso nas lições posteriores estaremos a ver. Terceiro, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio, do próprio rei. E quarto, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro,
para serem transportados de volta para Jerusalém. Então, percebe-se aí que a profecia cujo o Senhor havia falado pelo profeta Jeremias estava a se cumprir. E o versículo 7 aí vai nos dizer, de Esdras 1:7, vai dizer: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Então vejamos aí uma foto ilustrativa do rei Ciro, né? Imperador aí da Pérsia, rei da Pérsia, e vamos mais adiante. Assim concluímos o nosso segundo tópico, que vai nos dizer a sua síntese. A resposta divina às orações de Daniel inclui levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Então, o que aprendemos no segundo tópico é que as orações de Daniel foram ouvidas e, mediante estas orações, se cumpriu também a palavra de Deus que havia proferido pelo profeta Jeremias. Então, a conclusão aí do nosso segundo tópico é justamente isto. Estaremos para o terceiro e último tópico, que nos diz assim: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito, é o primeiro subtópico, e o segundo será: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Nesses tópicos, meus amados, podemos assim que por meio de Daniel, o rei Ciro passou a ter uma verdadeira experiência com Deus e reconhecer como o único Senhor, Deus dos céus. Então aí a gente, no livro de Daniel, nós iremos ver o rei Ciro e o rei Nabucodonosor reconhecendo a grandeza do Deus de Israel, do seu povo escolhido e amado no Antigo Testamento. Então, no primeiro subtópico, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Esdras 1:1 vai dizer: despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. E o versículo todo eu achei bem interessante, iremos ler. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Isto é lindo, isto é formidável, meus amados, porque isto nos mostra a grandeza do nosso Deus. Daniel, ele diz de uma maneira tão tremenda, tão linda. Em Daniel, ele busca isso quando ele é jogado ali na covas do leão e aquele rei, ele conhecia Daniel, sabia da integridade de Daniel, mas, porém, como já havia assinado o decreto, não poderia voltar atrás. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele foi tomado de uma insônia, onde passou a noite jejuando e orando ao Senhor. E, por esta razão, por esta atitude, ele faz um decreto ali em exaltação ao Deus de Daniel por meio desse testemunho. Então, isto é muito lindo, porque o nosso Deus, ele ainda tem o controle do universo, ele tem o controle da história, ele tem o controle da minha e da tua vida, e ele tem o controle da situação. E ele, no tempo determinado, na hora determinada, ele concluirá a sua obra, os seus desígnios, os seus projetos e o seu propósito em nossas vidas. Independente de eu e você cremos, mas o Senhor, ele fará, porque o Senhor é Deus. Agora ele sim despertará, ele trará os meios e usará das suas formas mais convenientes e mais propensas para os seus resultados. E assim, em continuidade do primeiro subtópico, o Ciro,
passou a ver Deus como Senhor dos céus. Vê que lindo, irmão. Isso é lindo. Daniel, capítulo 2, se você também puder ler. Daniel, capítulo 9, se você puder ler todo o capítulo 9 de Daniel, é muito bom também. Então, veja aqui. O grande rei Nabucodonosor também aprendeu esta lição, embora demorada, mas aprendeu a reconhecer a Deus como o único Senhor. Saulo, que havia perseguido também a igreja, conheceu o próprio Cristo e reconheceu que ele era Deus e Senhor da sua vida. Ciro também teve uma experiência com Deus, que é santo, e os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia, segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 18. Ciro era agora o responsável por eles e, mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Veja que não precisa, às vezes, ser crente ou um cristão, mas apenas precisa ter um coração devotado a Deus para fazer de uma forma correta e sincera. E assim, o segundo subtópico do terceiro tópico vai nos dizer que Ciro, o profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamado ungido do Senhor. Então, entendemos que nesse terceiro tópico, aprendemos nessa síntese é que o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Então, a bênção do Senhor está sobre o povo que busca o Senhor, que faz a vontade sua e dá o testemunho do seu Deus. Então, Daniel, juntamente com seus companheiros ali, firmaram essa firmeza, essa fé, que mesmo tendo, aí vai uma observação, mesmo Daniel tendo seu nome mudado, mas não conseguiram mudar o seu caráter. Mesmo tendo Daniel mudado de lugar, de ambiente da sua terra, mas não mudaram a sua fé. Mesmo tendo ido para lugares hostis e difíceis, mas não mudaram a sua comunhão com Deus. Então, o que muito vale não é o ambiente que estamos, mas quem somos. E isso fará de nós o diferencial. Amém? Então, para concluirmos a nossa lição, eu coloquei aqui, pois a lição não veio a uma conclusão, mas eu coloquei aqui nas minhas palavras. Percebe-se então que Deus, ao revelar e mostrar ao seu povo Israel seus propósitos e planos, ele sempre cumprirá a sua vontade mediante a sua palavra proferida, mostrando assim que, conforme o profeta Daniel declara, no capítulo 2, versículo 20 ao 23, ele diz assim: E falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reinos. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Que neste dia, neste momento, Deus ele vos abençoe em todas as bênçãos espirituais, e que eu e você possamos ter ou tomar como exemplo de vida, de lição, de vida espiritual, a vida do profeta Daniel. E que com certeza as orações, elas são ouvidas e respondidas mediante a palavra do Senhor. E neste momento concluímos e pedimos a todos vocês que
se inscreva, né, no nosso canal Eudson Oliveira, Aprendendo com a Lição da EBD. Não custa nada, é só lá na sua tela, no canto direito da sua tela, do seu celular, do seu computador, vai estar lá essa palavrinha se inscreva, e você vai lá, escreva, curta, comente, compartilhe e divulgue, pois esta obra é do Senhor, e o Senhor, Ele vos fará próspero em nome de Jesus. Mais adiante, estaremos na próxima lição, se Deus assim permitir e nos der a oportunidade, a lição de número 2, que será ministrada no dia 12 de julho de 2020, Despertamento Espiritual, um Milagre. Desde já, todos tenham uma boa aula, um bom aproveitamento em nome de Jesus e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Amém.